Quantas referências compõem o jardim contemporâneo de moda? Moda é a leitura do espírito do tempo, é a interpretação do Zeitgeist. Mas vocês observaram quantas flores compõem não só as coleções de primavera-verão, mas também os jardins de outono? E essas últimas coleções, apresentadas nas semanas de moda, têm sim enfatizado a presença dos florais. Mas que jardim é esse? Que flores são essas? Que referências são essas? E é interessante observar o quanto as referências que fazem parte não só da história, mas também da arte, da interpretação do seu tempo, do recorte do seu olhar, vão se tornando cada vez mais significativas. E isso também é importante observar que é uma questão de como trabalhar essa identidade de cada marca. Esses florais que invadiram a cena e deixaram tudo de uma maneira muito mais emocionante e ao mesmo tempo encantadora, são florais que eles têm cada um uma história e cada marca com sua interpretação. Até para que a gente possa entender que não é um movimento somente de agora isolado, e sim é uma continuidade e provavelmente agora é uma referência cada vez mais intensa, que se apresentou nos mais variados ou nas mais variadas marcas, como vocês poderão identificar. Eu escolhi algumas para falar para vocês e para observar um pouco mais como seus diretores criativos trabalharam e apresentaram essa interpretação floral nas suas coleções. E eu vou começar por uma marca que é Dries Van Noten, né? Novo diretor criativo, mas que continua trabalhando a essência da marca, que traduz sim sempre aquele mundo floral, ainda quando Dries trabalhava à frente da marca, que era o seu próprio jardim com recortes, né, do seu olhar pelo mundo. E essa mistura de cores, esta poesia bucólica, que era traduzida entre o século XVIII, o século XIX e o século XX, continua na marca atualmente muito bem resolvido. E quando a gente observa a coleção, nós observamos os buquês. Eu chamo de buquês barrocos porque são quase mini flores, microflores que vão se espalhando pelas peças e vão se mesclando a outras padronagens também, com uma intensificação de dourados, esses tons muito quentes, né, que fazem parte também da natureza do mundo belga. O que a gente observa junto com tudo isso é uma extensão de outras flores interpretadas muito pela arte do século XVIII, principalmente interpretando os buquês de flores das naturezas mortas e que fazem parte de um colorido que explodem de uma maneira magnífica, geralmente em fundos muito escuros. E isso é a leitura do próprio barroco. E nessa coleção a interpretação vem com florais intensos, misturados a outras padronagens, mas junto ele vem num desdobramento de pixelados. E é muito bonito quando a gente percebe que traz o ontem e o hoje, numa tecnologia, nessa questão do pixelado, o cromatismo que ele vai explodir em termos de intensidade. Essas são algumas questões que a gente observa tanto no vestir quanto nos acessórios que compõem e ao mesmo tempo os elementos dourados que não nada mais são do que trazer à tona elementos também do século XVIII. Passando agora por uma outra marca chamada Herden, essa marca que desfilou na Semana de Moda de Londres e comemora seus 20 anos, não é apenas uma coleção comemorativa que vai trazer à tona toda a história da marca, mas sim a sua essência cada vez mais elaborada e cada vez mais ascendente, trazendo o quê? O seu cunho romântico, porque eles têm um romantismo muito grande, muito absorvendo quase que os jardins, não só ingleses, mas do interior inglês, e traz muito essas cenas de como esse universo contemplativo, cuidado e mesclado aos séculos que se passam, mas que se preservam nas flores, as rosas principalmente, numa delicadeza incluindo os laços. E nessa coleção a gente vai ver diferentes materiais recebendo diferentes trabalhos de florais, macro, micro, bordados, com rendas, com fitas de seda ou mesmo de veludos. O que a gente percebe é um floral que vai inclusive na forma das saias que explodem como pétalas de flores. O que a gente percebe realmente é uma rota, uma narrativa romântica que se intensifica numa delicadeza muitas vezes das cores, mas na força feminina que se representa. Um recorte também quase histórico sobre referências, mas aqui o nosso objetivo maior é falar dos florais que se apresentam nessa coleção, que vão se desdobrando realmente em coloridos, em texturas e resoluções estéticas e de acabamentos que fazem com que os olhos se passeiem entre os séculos XVIII, o século XIX e principalmente quando a gente fala da década de 50 do século XX, mas tudo com uma leitura
completamente contemporânea. E eu queria falar de uma outra criadora que agora está na marca Givenchy, que é a Sarah Burton. Nesta coleção, principalmente, percebi uma transformação muito grande e uma apresentação realmente do ritmo de Sarah Burton em termos desses florais também barrocos, intensos, dramáticos, principalmente com esses fundos muito escuros e com essa explosão dessas cores, desse mix de flores que fazem parte dos quadros barrocos e que aqui eles vão para os acessórios, eles vão para as bolsas, né, com essas flores que são aplicadas, eles estão inclusive nas texturas dessas flores que vão para os calçados e que não são flores, mas lembram essas sensações. E junto com tudo isso, a gente observa uma construção que ela tem um romantismo e ao mesmo tempo uma contemporaneidade que dá uma força muito grande à presença da marca e principalmente das formas, né? Uma alfaiataria e os desdobramentos dos acessórios que tem garantido realmente um grande sucesso nessa narrativa por ela apresentada aqui, esse recorte. Se a gente fala desse passeio também dentro da moda de Paris, da Semana de Paris, eu quero ressaltar uma que fala muito ao coração, porque a gente vai falar de alguém que era apaixonado pelos jardins. Quem era apaixonado pelos jardins, cultivava as flores e dessas flores também transformou as formas do vestir, foi Christian Dior, que quando apresentou seu new look com não só o tailleur bar, mas toda a expressão desta feminilidade a partir desta interpretação também das flores, a gente observa um cuidado muito grande em termos do que significava o mundo floral e que a gente vai ver que vai perpassar por várias e várias criações do próprio Christian Dior. Hoje, sob comando na direção criativa de Jonathan Anderson, o que a gente percebeu foi, nessa coleção especial, dentro de um inverno, trazendo uma grande primavera. Não só o espaço, não só o ambiente aonde tudo aconteceu, dentro, né, do Jardim de Tuileries, aonde a gente percebe que foi também construído um jardim de Monet, com os nenúfares, e esses nenúfares eles fizeram parte também da coleção. É quando a gente percebe que não só porque estão presentes as sandálias, não só porque eles estão presentes também nas bolsas, nos acessórios, mas na nova silhueta. E eu considero esse novo momento muito importante porque é quando a gente percebe que esse new look de Dior ganhou uma nova apresentação dentro do século XXI, com o recorte apresentados pelos blazers, pelos casaquetos, com os peplums, com volumes e ao mesmo tempo essas saias com camadas e camadas que, ao meu ver, são pétalas que vão se sobrepondo umas às outras com uma certa assimetria e que criam um movimento completamente moderno e contemporâneo, mas não deixam de trazer à tona uma iconografia que faz parte da marca, uma essência da marca que é esse romantismo, mas com um olhar completamente renovado. Então, quando a gente percebe que vai ter uma interpretação e vai ter um desdobramento em volumes, silhuetas, movimentos, em uma estética em que todo esse percurso ele se faz presente mais leve, ao mesmo tempo com uma força de imagem, obviamente, mas traz essa feminilidade de um jeito muito impactante e ao mesmo tempo com referências muito fortes. Tem uma marca muito importante quando a gente fala da ideia do imaginário, do romantismo, que também faz parte de um DNA. Todos vocês sabem que eu gosto muito de Antonio Marras, acredito muito nesse trabalho desse criador italiano. E Antonio Marras, nesta coleção especial, ele trouxe à tona, dentro da própria passarela, o elemento da flor, o elemento da rosa. Se a passarela foi toda ela elaborada para que se passasse por ela flores douradas e ao mesmo tempo uma série de roseiras que elas estavam enrolando assim pelos espaços e depois elas eram entregues ou ao mesmo tempo faziam parte das padronagens dos tecidos, era interessante observar na sua dramaticidade, na sua teatralidade, o quanto esses florais eles vão ganhando presença no espaço da coleção. Espaço, muitas vezes, em que ela explode no vestido inteiro, ou num blazer, ou numa alfaiataria, mas com diferentes interpretações. Modelagens também muito diversificadas. Romantismos ou corpos mais soltos, enfim, existe um olhar atento de emoção, de conexão, de carinho e de atenção.
Então, quando a gente percebe cada vez mais dentro do mundo que nós vivemos, de um contemporâneo acelerado, de um contemporâneo intenso, este recorte em especial, desses florais, o que eu gostaria que nós pudéssemos pensar, que celebrando essas flores, esse recorte da natureza, celebramos a ideia também de que são flores, as flores são lindas, coloridas, maravilhosas, talvez o ano inteiro, na sua força criativa, na sua beleza efêmera e no cuidado que a ela também devemos. E é interessante observar que vem, e a gente percebe também, o quanto existem outros movimentos. Por exemplo, em Roma, o ano passado esteve presente e foi apresentada, na verdade, uma exposição sobre flores, e este ano, agora em março, abre uma nova exposição que vai se estender pelo ano todo, com desdobramentos sobre a importância desses florais, desde a interpretação da pictórica até o mundo tecnológico. O que a gente percebe é um universo que vai correspondendo ao que as pessoas estão precisando. Além da conexão com a natureza cada vez mais próxima, interligada e conectada, existe um desejo do carinho, da emoção e do cuidado, de tratar, de olhar e principalmente de trazer essa emoção para junto da gente. E eu queria muito para que a gente pudesse pensar em tudo isso e pensando ao longo de cada uma dessas coleções, quantas referências foram usadas e como cada marca usou esta referência. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso representa o DNA de marca, representa a essência e a visão do seu diretor criativo. E criatividade é isso, é a expansão narrativa a partir do olhar, do colorido, do recorte, da interpretação. Isso é incrível. Os jardins são imensos, eles são infinitos de possibilidades. E na criação, cada qual apresentou a sua identidade criativa. E isso é incrível. Acredito que este universo floral que vem se apresentando como protagonismo em tantas coleções e vai se estender por muito mais tempo, por eles mergulhados, representam basicamente esses jardins. Jardins barrocos, jardins renascentistas, jardins românticos, jardins contemporâneos. Mas basicamente alimentando o quê? A nossa imaginação. Que esses jardins, essas inspirações, elas sejam um manifesto de sensibilidade, um manifesto de emoção e principalmente colocando as flores como esse elemento central que seja para narrar o tempo, o amor e a artesania.